A primeira coisa que Mera aprendeu sobre rejeição era que ela vinha em camadas. Camada 1. Sendo nascida ômega em uma matilha que valorizava força acima de tudo. Camada 2. Sendo uma teimosa, opinativa ômega que não conseguia manter sua boca fechada quando ela via injustiça. Camada 3. Sendo pega roubando suprimentos médicos para tratar um lobo desgarrado que tinha tropeçado em território da matilha meio morto. Banimento é uma misericórdia, Alpha Thorston tinha dito, sua voz fria como o vento de inverno, uivando fora da casa da matilha. Você deveria ser grata que não estamos te executando por traição. Traição? Porque ela tinha desperdiçado recursos da matilha em alguém que não era da matilha. Não importa que o alguém tinha sido uma menina de 15 anos com uma ferida infectada e nenhum outro lugar para ir. Não importa que Miera tinha usado suas próprias parcas economias para comprar a maioria dos suprimentos. Detalhes não importavam quando um alfa já tinha decidido que você era descartável. Então, aqui ela estava, 28 anos de idade, ômega e completamente banida, arrastando-se por neve até o joelho no tipo de nevasca que fazia lobos reconsiderarem suas escolhas de vida. Ela tinha uma mochila com 3 dias de suprimentos, um casaco que era mais otimismo do que isolamento, e um ressentimento ardente que estava fazendo absolutamente nada para mantê-la aquecida. Isto está bem, Mera murmurou para si mesma, sua respiração embaçando no ar gélido. Isto está totalmente bem. Apenas uma boa caminhada de inverno. Construção de caráter muito saudável. O vento uivou em resposta, o que parecia desnecessariamente julgador. Ela tinha estado andando por talvez 6 horas, mirando por território de Frost Hollow. Eles eram conhecidos por serem mais progressistas, mais dispostos a aceitar lobos desgarrados e desajustados. Ou pelo menos era o que os rumores diziam. Miera estava apostando sua sobrevivência inteira em rumores, o que era ou corajoso ou estúpido. Provavelmente estúpido. Mas ela estava comprometida agora. A tempestade estava piorando. A visibilidade tinha caído para talvez 3 metros, e os dedos de Miera estavam ficando dormentes apesar de suas luvas. Ela precisava encontrar abrigo logo, ou ela seria uma escultura de gelo muito hipócrita pela manhã. Foi quando ela ouviu um som que a fez congelar no meio do passo. Choro. O choro de uma criança. Agudo e desesperado e definitivamente algo que não deveria estar neste clima. Você deve estar de brincadeira comigo, Miera disse ao universo indiferente. O universo, como sempre, não respondeu. Ela seguiu o som, empurrando através de neve mais profunda, até que ela o encontrou. Um filhote, talvez de 4 ou 5 anos, encolhido contra uma árvore caída. Ele era minúsculo, subalimentado, e tremendo tão forte que seus dentes batiam. Mas o que chamou a atenção de Miera, o que fez seu coração cair no estômago, era sua perna. A perna esquerda estava torcida em um ângulo não natural, claramente um defeito de nascença que nunca tinha sido tratado adequadamente. O filhote não poderia ter andado longe nela, não poderia correr, mal conseguia sequer rastejar pelo que parecia, e ele estava sozinho em uma nevasca. Ei, Mera disse suavemente, aproximando-se lentamente para não assustá-lo. Ei, querido, o que você está fazendo aqui fora? A cabeça do filhote levantou bruscamente. Seus olhos eram enormes e aterrorizados. Seus lábios estavam roxos de frio. Ele tentou se arrastar para trás e imediatamente gritou de dor quando sua perna ruim atingiu o chão errado. Está tudo bem, está tudo bem. Mera a acalmou, ajoelhando-se apesar da neve a encharcar imediatamente. Não vou te machucar. Meu nome é Miera. Qual é o seu? O filhote olhou para ela, tremendo violentamente. De perto, ela podia ver que ele tinha estado chorando por um tempo. Seu rosto estava vermelho e em carne viva. Suas pequenas mãos estavam azuis de frio. Finn, ele conseguiu através de dentes batendo. Finn, esse é um bom nome.
Miera tirou sua mochila e pegou seu cobertor de emergência. Não era muito, mas era melhor do que nada. Posso enrolar isto em você? Você está realmente com frio. Finn assentiu, e Miera cuidadosamente enrolou o fino cobertor térmico em seu pequeno corpo. Ele era tão pequeno, muito pequeno para estar aqui fora sozinho. Onde está sua matilha, Finn? Onde estão seus pais? Não tenho matilha. A voz de Finn era pequena e quebrada. Não tenho pais. Eles me deixaram. O sangue de Miera gelou e não tinha nada a ver com a temperatura. Eles te deixaram aqui fora em uma tempestade? Finn assentiu miseravelmente. Disse que eu dava muito trabalho. Disse que minha perna me torna inútil. Disse que nenhuma matilha me ia querer e eu apenas ia atrasar todo mundo. Sua voz falhou. Eles disseram que era mais bondoso me deixar onde eu não iria sofrer muito. Raiva imediata e incandescente inundou Miera. Alguém tinha olhado para este pequeno filhote deficiente e decidido que ele estaria melhor morto. Tinha-o levado para uma nevasca e o abandonado para congelar. Bem, eles estavam errados, Miera disse ferozmente. Em todos os pontos. Você não é inútil, sua perna não define seu valor e você absolutamente não vai morrer congelado hoje. Você me ouve? Finn olhou para ela com aqueles olhos enormes e incrédulos. Você não vai me deixar? Nem a pau. Miera já estava fazendo cálculos em sua cabeça. O filhote era muito pequeno e muito ferido para andar. A tempestade estava piorando. Ela estava talvez a 6 km do território de Frost Hollow, mas não havia como eles chegarem antes do anoitecer. Ela teria que carregá-lo. Tudo bem, Finn. Aqui está o plano. Vou te carregar nas minhas costas até a matilha mais próxima. Vai ser frio e desconfortável, mas prometo que não vou te colocar no chão até estarmos em algum lugar seguro. Acordo. Você vai me carregar? A voz de Finn era incrédula. Mas eu sou muito pesado. Todo mundo diz que eu sou muito pesado. Todo mundo é um idiota. Mera mudou sua mochila para a frente e se agachou com as costas para Finn. Suba e segure firme. Finn hesitou por um momento. Então, cuidadosamente subiu nas costas dela, sua perna boa envolvendo sua cintura, enquanto sua perna ruim pendia em um ângulo estranho. Ele era mais leve do que ela esperava, muito leve, na verdade, para um filhote de sua idade, severamente desnutrido. Mera se levantou lentamente, ajustando-se ao peso. Suas pernas protestaram imediatamente. Isso ia ser brutal. Ok, ela disse, começando a andar. Vamos encontrar um lugar quente. Você está aguentando? Sim, Finn sussurrou contra o ombro dela. Então mais baixo. Obrigado por não me deixar. A garganta de Mera a apertou. Agradeça-me quando não estivermos hipotérmicos. Por enquanto, apenas segure firme e tente ficar o mais aquecido possível. A tempestade parecia determinada a matá-los ambos. O vento chicoteava a neve no rosto de Miera, picando seus olhos e tornando quase impossível de ver. Suas pernas ardiam de esforço, o peso adicional tornando cada passo um esforço consciente. O frio estava se infiltrando em seu casaco inadequado, se instalando em seus ossos. Mas ela continuou andando porque a alternativa era impensável. Me conte sobre você, Finn. Mera disse parcialmente para mantê-lo consciente e parcialmente para se distrair do fato de que seus pés tinham ficado dormentes. Do que você gosta? O que te faz feliz? Eu gosto de histórias, Finn disse, sua voz abafada contra o ombro dela. Sobre heróis e aventuras. Minha mãe costumava me contar histórias antes. Ele se calou. Antes que ela te deixasse para morrer na neve. A voz de Miera era mais áspera do que ela pretendia. Desculpe, isso foi duro. Só estou muito brava com seus pais agora. Está tudo bem, eu estou brava com eles também. Finn ficou em silêncio por um momento. Você está realmente me levando para uma matilha? Eles não vão apenas me rejeitar também? Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Mas e se eles o fizerem?
E se ninguém quiser um filhote com uma perna ruim, então continuaremos andando até encontrarmos alguém que não seja um completo desperdício de oxigênio. Mera ajustou sua pegada quando Finn começou a escorregar. Além disso, sua perna não te torna indesejado. Isso te torna diferente, e diferente pode ser bom. Não foi o que minha matilha disse. Sua matilha estava errada e também era terrível. Sério, que tipo de monstros abandonam uma criança em uma nevasca? O tipo que pensa que lobos fracos não merecem viver. Finn disse de forma prática, como se estivesse recitando algo que ele tinha ouvido muitas vezes. Meera queria gritar ou socar algo, ou rastrear a antiga matilha de Finn e dar a eles uma palestra detalhada sobre decência humana básica logo antes de chutá-los todos para um lago congelado. Mas ela se contentou em arrastar-se pela neve, um passo agonizante de cada vez. 2 horas depois, as pernas de Meera estavam gritando, e Finn tinha ficado preocupantemente quieto. A tempestade tinha de alguma forma piorado, o que não parecia fisicamente possível, mas aqui estavam eles. Finn, você ainda está comigo? Memes era mal um som. Ei, nada de adormecer. Preciso que você fique acordado. Me conte mais sobre essas histórias que você gosta. Qual é a sua favorita? A da Ômega que salvou a matilha. A voz de Finn estava arrastada de frio e exaustão. Sim, como é essa história? Não lembro. Tão frio. O pânico invadiu Meera. Finn estava ficando hipotérmico. Eles precisavam de abrigo agora. Através da neve que caía, ela avistou algo. Uma sombra mais escura que poderia ter sido uma formação rochosa, ou uma caverna, ou possivelmente uma alucinação porque seu cérebro estava congelando. Apenas uma maneira de descobrir. Meera mudou de direção, empurrando em direção à sombra, com as últimas reservas de sua força. Suas pernas cederam 2 vezes, fazendo-os ambos caírem na neve. Cada vez ela se forçava a levantar, ajustava Finn em suas costas e continuava. A sombra se resolveu em um saliente rochoso. Não uma caverna apropriada, mas o suficiente de uma reentrância para fornecer abrigo do pior do vento. Meera tropeçou para debaixo dela e cuidadosamente baixou Finn ao chão. Ele estava pálido, muito pálido. Seus lábios estavam azuis e ele mal estava tremendo mais, o que era um mau sinal. Ok, estamos bem, Meera disse mais para si mesma do que para Finn. Suas mãos estavam tremendo enquanto ela pegava seus suprimentos de emergência. Ela tinha fósforos, um cobertor térmico restante, um pouco de carne seca que agora estava congelada. Ela acendeu um pequeno fogo, agradeceu à deusa por ter gravetos secos em sua mochila e envolveu Finn em cada pedaço de tecido que ela tinha, incluindo seu próprio casaco. Então ela o puxou para perto, usando o calor de seu corpo para aquecê-lo. Fique comigo, Finn. Vamos lá, garoto, não desista agora. Os olhos de Finn piscaram e abriram. Você está com frio, ele murmurou. Você me deu seu casaco. Estou bem. Ômegas são basicamente fornalhas. Você não sabia? Era uma completa mentira. Meera estava congelando, mas Finn precisava do casaco mais do que ela. Você é uma mentirosa ruim, Finn disse, mas ele se aninhou mais perto do calor dela. Sim, bem, é uma das minhas muitas falhas de caráter junto com ser teimosa, boca grande e aparentemente incapaz de fazer boas escolhas de vida. Meera esfregou os braços de Finn, tentando fazer a circulação funcionar. Mas ei, pelo menos eu sou consistente. Obrigado, Finn sussurrou, por não me deixar embora eu esteja quebrado. Você não está quebrado. Você apenas foi construído diferente. Não há nada de errado com você que precise de conserto, Finn. Sua perna funciona de forma diferente, mas isso não te torna menos valioso. Isso apenas te torna você. Minha matilha não pensava assim. Sua matilha era objetivamente terrível. Já estabelecemos isso. Meera alimentou o pequeno fogo com outro graveto.
Mas existem matilhas melhores por aí. Matilhas que entendem que o valor não é medido pela velocidade com que você pode correr ou o quão bem você luta. Nós apenas temos que encontrá-las. E se não encontrarmos? E se todo mundo me rejeitar como eles te rejeitaram? Então faremos nossa própria matilha. Uma matilha de dois lobos desajustados que são teimosos demais para morrer na neve. Seremos lendas. As pessoas contarão histórias sobre nós. Isso arrancou um pequeno sorriso. Sério? Absolutamente. A balada de Miera e Finn, dois idiotas que sobreviveram contra todas as probabilidades, será um best-seller. Finn riu fracamente, então tossiu. O som apertou o peito de Miera com preocupação. Eles não podiam ficar ali muito tempo. Assim que a tempestade passasse, eles precisavam continuar em movimento. Descanse um pouco, Miera disse, segurando-o mais perto. Vou ficar de guarda. Quando a tempestade passar, iremos para a matilha Frost Hollow. Eles são boas pessoas. Eles nos ajudarão. Promete? Eu prometo fazer tudo em meu poder para nos levar a um lugar seguro. Como isso é? Bom o suficiente, Finn murmurou, seus olhos já se fechando. Miera sentou ali no frio, segurando um filhote que ela conhecia há apenas algumas horas, e se perguntou como sua vida tinha se tornado uma série de decisões cada vez mais questionáveis. Mas olhando para o pequeno rosto de Finn, agora pacífico no sono, ela não conseguiu se arrepender desta. Algumas coisas valiam a pena congelar. A tempestade passou pouco antes do amanhecer. Miera tinha conseguido talvez 1 hora de sono agitado, acordando abruptamente toda vez que Finn se mexia ou o fogo precisava ser cuidado. Seu corpo inteiro doía. Seus dedos estavam duros de frio, e ela tinha certeza de que nunca mais ficaria aquecida. Mas eles estavam vivos. Isso contava para algo. Finn! Ei, Finn, acorde! Ela gentilmente sacudiu o ombro dele. Precisamos nos mover. Os olhos de Finn se abriram lentamente. Eu tive um sonho que você era real. Surpresa! Eu sou real e ainda estamos em um inferno congelado. Mas a boa notícia é que a tempestade parou. Então agora só temos que caminhar por neve até a cintura por mais alguns quilômetros. Tempos divertidos à frente. Finn riu fracamente, o que Miera considerou um bom sinal. Ela racionou um pouco da carne seca levemente amolecida pelo fogo, e eles compartilharam alguns goles de água de sua cantil. Não era muito, mas era algo. Pronto? Miera perguntou, agachando-se para Finn subir em suas costas novamente. Você não precisa me carregar o caminho todo, Finn disse baixinho. Eu posso tentar andar um pouco em uma perna que está torta através de neve de 1 metro de profundidade. Não acho. Miera gesticulou para as costas dela. Além disso, eu já te carreguei até aqui. O que são mais alguns quilômetros? Estou comprometida com esta terrível decisão. Finn subiu e Miera se levantou com um gemido que ela tentou disfarçar como um alongamento. Vamos fazer isso, ela disse com muito mais confiança do que sentia. A paisagem parecia diferente à luz do dia. Branco infinito em todas as direções, ocasionalmente quebrado por silhuetas escuras de árvores, lindo de um jeito hostil que tenta te assassinar. Miera verificou sua bússola interna. Lobos tinham bom senso de direção e começaram a andar para nordeste. O território de Frost Hollow deveria estar a talvez uns 3 quilômetros agora. Eles poderiam conseguir isso, provavelmente, com sorte. Então, como é essa matilha Frost Hollow? Finn perguntou depois de terem caminhado por talvez meia hora. Honestamente, nunca os conheci, mas ouvi dizer que são mais receptivos a forasteiros, menos obcecados com a hierarquia tradicional da matilha. Eles supostamente julgam os lobos por seu caráter, em vez de sua designação ou capacidade física. Isso parece inventado. Pode ser. Eu estou literalmente apostando nossas vidas em fofocas e rumores. Mas ei, essa tem sido minha rotina ultimamente, então por que parar agora? Eles caminharam em silêncio por um tempo. As pernas de Miera estavam ardendo novamente.
Suas costas doíam do peso de Finn, e ela tinha certeza de que tinha congelamento em pelo menos 3 dedos dos pés. Mas eles estavam progredindo. Então ela viu os marcadores de fronteira territorial, posicionamentos estratégicos de pedras e arranhões específicos em árvores que marcavam a terra da matilha. Estamos aqui, Mera disse, o alívio a inundando. Este é o território de Frost Hollow. O que fazemos agora? Nós cruzamos a fronteira e esperamos que eles nos encontrem antes que a gente morra congelado ou que uma patrulha nos encontre. De qualquer forma, estamos prestes a conhecer alguns novos lobos. Mera respirou fundo e pisou sobre a linha de fronteira. Eles fizeram talvez 100 metros antes que a patrulha os encontrasse. 4 lobos emergiram da linha de árvores, todos eles transformados e rosnando. Bem, isso é muito bom ou muito ruim, Mera murmurou. Mantenha a calma, Finn. Os lobos os cercaram, dentes à mostra. Então um deles, um grande macho cinzento, voltou à forma humana. Ele tinha talvez 40 anos, cicatrizado, e parecia distintamente nada impressionado. Você está invadindo, ele disse sem rodeios. Estou buscando asilo, Mera corrigiu. Grande diferença. Eu sou Mera, Ômega recentemente banida da matilha Ironwood. Este é Finn, filhote recentemente abandonado de... Na verdade, não sei qual matilha o abandonou, mas alguém o fez. Estamos com frio, com fome, e gostaríamos muito de não morrer na neve. Podemos falar com seu alfa? Os olhos do lobo cinzento se moveram para Finn, notando seu pequeno tamanho e perna torcida. Sua expressão não mudou, mas algo cintilou em seus olhos. Abandonado, deixado em uma nevasca para morrer congelado, porque sua perna o tornava inútil. A voz de Mera era dura. Então sim, abandonado. Nós somos ambos refugiados, basicamente. E antes que você pergunte, sim, eu o carreguei pela tempestade. Não, não vou colocá-lo no chão. E não vou embora sem ele. Então, você pode nos ajudar ou nos rejeitar, mas não vou facilitar para você. O lobo cinzento os estudou por um longo momento. Eu sou Beta Marcos. Sigam-me. O Alfa vai querer conhecer vocês dois. As pernas de Mera quase cederam de alívio. Obrigado. Não me agradeça ainda. A Alfa Freia não gosta de política de matilha. Se sua história não for verificada, vocês dois serão escoltados de volta para a fronteira. Isso é justo. Sorte nossa. Nossa história é completamente verdadeira e também profundamente deprimente. Eles seguiram a patrulha mais fundo no território de Frost Hollow. Finn ainda nas costas de Mera, porque ela absolutamente não confiava nele a mais ninguém ainda. A casa da matilha apareceu, uma estrutura extensa construída na encosta de uma colina. Fumaça subindo de várias chaminés. Parecia quente. Mera nunca tinha desejado nada mais em sua vida. Por dentro era um caos. Não um caos ruim, apenas o caos normal de uma casa de matilha. Lobos vindo e indo, crianças brincando, o cheiro de comida cozinhando em algum lugar. Todos pararam para olhar a Ômega maltrapilha carregando um filhote com uma perna visivelmente deficiente. Mera os encarou de volta. Ela estava muito cansada para ter vergonha. Alfa Freia está em seu escritório, Marcos disse, conduzindo-os por uma escada. Aviso justo, ela vai fazer muitas perguntas. Responda honestamente, ou ela saberá. Honestidade é meio que meu jeito. Me fez ser banida, na verdade. Marcos lhe deu um olhar que poderia ter sido respeito ou poderia ter sido exasperação. Difícil dizer. Eles chegaram a uma pesada porta de madeira. Marcos bateu 2 vezes, então entrou sem esperar por uma resposta. A Alfa Freia tinha talvez 50 anos, com cabelos pretos prateados, e o tipo de presença que te fazia sentar mais ereto sem perceber. Ela olhou para cima de uma pilha de papéis, seus olhos cinzentos afiados e avaliadores. Beta Marcos,
O que temos aqui? Refugiados Alfa, Ômega e filhote, ambos com histórias preocupantes. A atenção de Freya se concentrou inteiramente em Mira e Finn. Sentem-se. Vocês parecem prestes a desmaiar. Mera nunca tinha sido tão grata por uma ordem em sua vida. Ela cuidadosamente baixou Finn em uma cadeira, então desabou em uma ela mesma. Eu sou Alpha Freya. Esta é a matilha Frost Hollow. Me contem tudo. Então Mera o fez. Ela explicou seu banimento da matilha Ironwood, encontrando Finn na tempestade, seu abandono, a caminhada de 16 quilômetros pela neve para alcançar o território de Frost Hollow. Ela não omitiu nada, incluindo seu roubo de suprimentos médicos e suas opiniões muito barulhentas sobre matilhas que abandonavam filhotes deficientes. Quando ela terminou, Freya ficou em silêncio por um longo momento. Você o carregou por 16 quilômetros em uma nevasca. Mais como 19, na verdade. Eu me perdi um pouco. Por quê? Mera piscou. Por quê? O quê? Por que você o pegou? Você já estava banida, já lutando para sobreviver. Adicionar um filhote deficiente ao seu fardo tornaria tudo mais difícil. Por que não deixá-lo? A pergunta fez Mera querer virar a mesa, mas ela manteve a voz calma. Porque ele é uma criança. Porque nenhuma criança merece morrer congelada sozinha. Porque sua deficiência não o torna descartável. Ela se inclinou para a frente. E porque eu fui rejeitada e descartada minha vida inteira por não ser valiosa o suficiente, eu não ia fazer a mesma coisa com outra pessoa. A expressão de Freya mudou, suavizou ligeiramente. Finn, ela disse gentilmente, você pode me dizer o que aconteceu? Como você acabou naquela tempestade? Finn tinha estado quieto o tempo todo, apertado contra o lado de Mera. Agora ele falou, sua voz pequena, mas clara. Meus pais disseram que eu dava muito trabalho, que minha perna me tornava inútil e que eu nunca seria um lobo de verdade. Eles me tiraram durante a tempestade e me deixaram perto da árvore. Disseram que era mais bondoso do que me ver sofrer. A mandíbula de Freya apertou. Qual matilha? Stonecrest. Stonecrest. A voz de Freya era gelo. A matilha do Alpha Holland. Você os conhece? Mera perguntou. Eu os conheço. Roland se considera um tradicionalista. Aparentemente, isso inclui eugenia. Freya se levantou e caminhou até a janela, olhando para o território coberto de neve. Já tivemos problemas com Stonecrest antes. Suas opiniões sobre direitos de ômegas e deficientes são arcaicas. Ela se virou para encará-los. Aqui está o que vai acontecer, Finn. Você vai ficar aqui permanentemente. Sua matilha Frost Hollow agora. Temos curandeiros que podem ajudar com sua perna. Não consertá-la, mas ajudá-lo a gerenciá-la melhor. Você será educado, treinado e tratado como qualquer outro filhote da matilha. Os olhos de Finn arregalaram. Sério? Mesmo com minha perna? Especialmente com sua perna. Não medimos o valor pela capacidade física aqui. A expressão de Freya suavizou. Você está seguro agora, Finn. Ninguém vai te abandonar novamente. Finn explodiu em lágrimas. Lágrimas de alegria desta vez, seu pequeno corpo tremendo com soluços. Mera o puxou para perto e olhou feio para Freya por cima da cabeça dele. Se você estiver mentindo para ele, eu vou queimar esta casa de matilha. Eu não minto para crianças. Freya voltou sua atenção para Mera. Quanto a você, você carregou um filhote deficiente por 19 quilômetros através de uma nevasca para salvar sua vida. Você não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Isso fala do seu caráter. Eu fiz isso porque era certo, não porque eu queria algo. Eu sei, e é por isso que estou te oferecendo santuário também. A filiação à matilha Frost Hollow, se você quiser. O cérebro de Mera parou. O quê? Você me ouviu? Você é exatamente o tipo de lobo que valorizamos aqui. Teimosa, corajosa e disposta a lutar por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Freya sorriu ligeiramente.
mesmo que você seja boca grande e terrível em seguir ordens. Como você, relatório do Beta Marcos? Também é óbvio. Freya sentou-se novamente. Então, o que você disse? Mera quer se juntar a uma matilha que realmente merece você? Miera olhou para Finn, que ainda estava chorando, mas agora sorrindo também. Ela pensou na matilha Ironwood, que a tinha jogado fora por mostrar compaixão. Ela pensou nos 19 quilômetros de inferno congelado que ela acabara de sobreviver. Sim, ela disse, nós nos juntaremos à sua matilha, nós dois, juntos. Juntos. Finn ecoou, segurando a mão dela. Bom. Freya se levantou. Beta Marcos vai mostrá-los aos seus aposentos. Vocês dois precisam de comida, calor e cerca de 12 horas de sono. Cuidaremos da papelada mais tarde. Ao saírem, Freya chamou. Mera! Mera se virou. O que você fez? Carregando-o através daquela tempestade, a maioria dos lobos não teria feito. Obrigado por trazê-lo para casa. A garganta de Mera estava apertada. Obrigado por ser uma matilha digna dele. Cada matilha recusou o filhote deficiente. A ômega rejeitada o carregou 16 quilômetros pela neve. Parte 2. Os aposentos que o Beta Marcos lhes mostrou eram mais bonitos do que qualquer lugar onde Miera já tinha morado. 2 quartos, um espaço de convivência compartilhado com uma lareira de verdade e um banheiro com água quente e corrente que fazia Miera querer chorar de alegria. O curandeiro virá em 1 hora para examinar vocês dois, Marcos disse. A comida será entregue em breve. Tentem não queimar o lugar. Por que todo mundo pensa que vou queimar coisas? Miera murmurou. Você tem essa energia, Marcos disse completamente sério. E saiu. Finn ficou no meio da sala de estar, parecendo perdido. Isto é realmente nosso? Aparentemente. Mera já estava se movendo em direção à lareira, desesperada para se aquecer. Podemos compartilhar o quarto maior se você quiser, ou você pode ter seu próprio espaço. O que te deixar confortável. Posso ficar com você só esta noite? Claro. Mera acendeu o fogo, agradeceu a deusa pela lenha seca e pela sandália de verdade. Então se virou para encontrar Finn ainda de pé, no mesmo lugar como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Ei, ela disse gentilmente. O que está errado? E se eles mudarem de ideia? E se eles decidirem que eu dou muito trabalho e me mandarem embora? O coração de Mera se partiu. Eles não vão. Você não sabe disso. Todo mundo sempre muda de ideia sobre mim eventualmente. Bem, eu não mudei e não vou mudar. Mera cruzou até ele e se agachou ao seu nível. Olhe para mim, Finn. Eu te carreguei por 19 quilômetros através de uma nevasca. Você realmente acha que vou desistir de você agora que estamos em um lugar quente? Mas e se... Não há e se. Estamos aqui. Estamos seguros. E a Alfa Freya não me parece o tipo de pessoa que faz promessas que não pretende cumprir. Mera bagunçou o cabelo dele. Além disso, ela teria que passar por mim primeiro, e eu sou aparentemente muito irritante quando estou protegendo alguém. Isso arrancou um pequeno sorriso. A comida chegou momentos depois. Ensopado grosso, pão fresco e algo que poderia ter sido torta. Miera e Finn comeram como se nunca tivessem visto comida antes, o que não estava longe da verdade. O ensopado estava quente e farto e possivelmente a melhor coisa que Miera já tinha provado. Isso é incrível, Finn disse com a boca cheia de pão. Toda comida de matilha é tão boa? Eu não tenho ideia. Minha antiga matilha alimentava os ômegas com o que sobrava depois que todo mundo comia, o que geralmente não era muito e definitivamente não era tão bom. Isso é malvado? Sim, bem, eles eram malvados em geral. É meio que a marca deles. A curandeira chegou como prometido. Uma mulher de meia-idade chamada Cara, com olhos gentis e mãos suaves. Ela examinou os dois com eficiência profissional. Congelamento leve nos dedos dos pés, ela disse a Miera. Nada permanente se você cuidar.
Estou mais preocupada com exaustão e desidratação. Você forçou muito seu corpo. Tinha que. Não podia exatamente fazer uma pausa. Cara voltou sua atenção para Finn, examinando sua perna torcida com cuidado e meticulosidade. Esta é uma condição congênita. Você já foi tratado para isso? Finn balançou a cabeça. Eles disseram que não podia ser consertada, então por que se preocupar? Não pode ser consertada, mas pode ser gerenciada. A voz de Cara era firme. Com a órtese e os exercícios certos, você pode melhorar sua mobilidade significativamente. Nunca será perfeita, mas pode ser muito melhor do que é agora. Sério? Os olhos de Finn estavam enormes. Eu poderia andar melhor com tempo e trabalho? Sim, e controle da dor. Este tipo de condição geralmente causa dor crônica. Podemos ajudar com isso também. Finn olhou para Miera. Você ouviu? Eu poderia andar melhor. Eu ouvi. A garganta de Miera estava apertada. Isso é incrível, Finn. Depois que Cara saiu com instruções de cuidado e uma promessa de retornar amanhã, Finn prontamente adormeceu no sofá, exausto por tudo. Miera o cobriu com cada cobertor que pôde encontrar. Então, finalmente se permitiu processar o que tinha acontecido. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, através de condições impossíveis, eles tinham sobrevivido. Finn tinha um lar. Ambos tinham. Miera sentou-se pesadamente no chão e chorou por apenas 1 minuto, apenas para desabafar. Então ela se recompôs porque tinha certeza de que colapsos emocionais não eram impressionantes, e ela queria que esta matilha os mantivesse. Os próximos dias foram um turbilhão de ajustes. Finn foi equipado com uma órtese de perna adequada por um artesão da matilha que o tratou como qualquer outro paciente em vez de um fardo. Ele começou a fisioterapia com Cara, aprendendo exercícios para fortalecer sua perna boa e gerenciar a dor na sua perna ruim. E lentamente, cuidadosamente, ele começou a acreditar que ele poderia realmente ficar. Mara, enquanto isso, estava sendo integrada à vida da matilha com uma eficiência que era ligeiramente intimidante. A Alfa Freia a tinha designado para trabalhar na clínica da matilha como assistente de Cara. Aparentemente, roubar suprimentos médicos para ajudar alguém demonstrou interesse em cura. Eu só estava tentando não deixá-la morrer, Miera protestou. E agora você vai aprender a fazer isso corretamente, Cara disse alegremente. Você é inteligente, observadora e se importa em ajudar as pessoas. Isso é 90% de ser uma boa curandeira. O resto é apenas aprender quais plantas fazem o quê. Miera descobriu que ela realmente amava o trabalho. Aprender sobre medicamentos e tratamentos e como ajudar as pessoas era muito mais satisfatório do que as tarefas ômega insignificantes que ela tinha feito em Ironwood. Mas nem todos em Frost Hollow estavam entusiasmados com as novas chegadas. 3 semanas depois de terem chegado, Miera estava levando Finn de volta da fisioterapia quando um grupo de lobos da matilha bloqueou seu caminho. 4 deles, todos jovens machos, todos usando expressões idênticas de desdém. Aquele é o filhote aleijado, um deles disse, alto o suficiente para Finn ouvir. Aquele que a Alfa está deixando ficar. Parece um desperdício de recursos, outro acrescentou, observando a mercadoria danificada. Miera viu vermelho. Com licença, o primeiro lobo, um filho de Beta chamado Derek, Miera tinha aprendido, sorriu maliciosamente, apenas afirmando fatos. O garoto mal consegue andar. O que ele vai contribuir para a hematilha? Mais do que você, aparentemente, já que sua principal contribuição parece ser ficar por aí insultando crianças. Mara se posicionou na frente de Finn. Tem mais alguma coisa estúpida para dizer? Ou podemos ir? Você é a ômega banida, Derek continuou. De Ironwood, eu ouvi que você foi expulsa por roubar. Eu fui expulsa por ter compaixão básica,
que parece estar em falta por aqui também. Compaixão não protege uma matilha. Força, sim. E nenhum de vocês parece muito forte para mim. Isso é interessante, porque eu carreguei Finn por 19 quilômetros através de uma nevasca, enquanto você provavelmente estava sentado em algum lugar quente, comendo seus sentimentos. Miera sorriu docemente. Mas, por favor, me conte mais sobre força. O rosto de Derek ficou roxo de raiva. Você não pode falar comigo assim. Eu sou... Você é um filho de Beta que nunca teve que trabalhar por nada na vida. Eu sou uma ômega que sobreviveu a coisas que você não pode imaginar. Nós não somos iguais. A voz de Miera caiu para algo perigoso. Agora saia do meu caminho antes que eu te force. Você está me ameaçando, ômega. Estou te prometendo. Há uma diferença. Por um momento, Derek pareceu que realmente tentaria algo. Então o Beta Marcus apareceu do nada, sua expressão tempestuosa. Algum problema aqui? Derek e seus amigos de repente pareciam muito menos confiantes. Não, Beta, apenas conversando. Pareceu assédio, o que, como você sabe, viola a lei da matilha. A voz de Marcus era fria, especialmente assédio a um filhote deficiente. Essa é uma ofensa particularmente repugnante. Nós não estávamos... Sugiro que saiam agora antes que eu decida que isso justifica uma queixa formal ao Alpha. Eles saíram, mas não antes de Derek lançar um olhar a Miera, que prometia que aquilo não tinha terminado. Você está bem? Marcus perguntou depois que eles foram embora. Bem, irritada, mas bem. Miera olhou para Finn, que estava apertado ao seu lado. Você está bem, garoto? Por que eles me odeiam? A voz de Finn era pequena. Eu não fiz nada para eles. Eles não te odeiam, Marcus disse surpreendentemente gentilmente. Eles odeiam que sua existência desafia a visão de mundo deles. Alguns lobos são criados para acreditar que força e capacidade física são as únicas coisas que importam. Você os prova errados apenas por estar aqui, e isso os deixa desconfortáveis. Então é minha culpa? Não, é culpa deles por serem idiotas de mente fechada. Marcus se agachou ao nível de Finn. Ouça-me, filhote. Seu valor não é determinado pela velocidade com que você pode correr ou o quão bem você luta. É determinado por seu caráter, suas escolhas e como você trata os outros. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Finn assentiu, mas Miera podia ver que ele ainda não acreditava totalmente. Naquela noite, depois que Finn tinha ido para a cama, Miera sentou com um cara na clínica, aprendendo sobre ervas medicinais. Derek e seus amigos sempre foram problemas, Cara disse baixinho. Eles aderem aos velhos costumes. A Alfa Freia tem tentado mudar a cultura da matilha, mas alguns lobos resistem. Quais são os velhos costumes exatamente? Sobrevivência do mais apto levada ao extremo. Lobos deficientes, lobos idosos, qualquer um considerado fraco era esperado que deixasse a matilha ou morresse tentando provar seu valor. A expressão de Cará era sombria. O pai de Freia era assim. Ela mudou as coisas quando se tornou alfa, mas nem todos concordam com a abordagem dela. Quão ruim isso fica? Geralmente apenas assédio verbal. Ocasionalmente, alguém tenta desafiar a autoridade dela mais diretamente. Ela os reprime com força. Cara mediu lavanda seca com facilidade praticada. Mas com Finn aqui e você o defendendo tão publicamente, isso pode escalar. Deixe escalar. Não vou deixar ninguém machucá-lo. Eu sei, é isso que me preocupa. Cara olhou para Miera. Sério, você é ômega. Se você entrar em uma altercação física com um lobo beta, a lei da matilha não vai te proteger como faria se você fosse de posto mais alto. Então eu só terei que não ser pega. Miera. Estou brincando, na maioria. Miera suspirou. Não estou procurando briga, mas não vou recuar se eles vierem atrás de Finn. Eu sei, e é por isso que estou te ensinando medicina de emergência.
Alguém tem que te remendar quando seus instintos protetores superarem seu bom senso. Apesar do assédio do grupo de Derek, a vida se acalmou em algo que lembrava o normal. Finn fez amizade com alguns dos filhotes mais jovens, crianças que não se importavam com sua perna e só queriam alguém para jogar seus jogos estranhos e elaborados. Ele ficou mais forte, mais confiante, começou a sorrir mais facilmente. Miera o observou transformar-se de uma criança assustada e quebrada em um garoto feliz e sentiu algo feroz e protetor florescer em seu peito. Você está se apegando. Cara observou um dia enquanto eles observavam Finn brincar com seus amigos na neve. Isso é um problema? Não, apenas uma observação. Você o olha como se ele fosse seu. Ele é meu. Eu o carreguei por uma nevasca. Isso o torna meu. Não é assim que os laços de matilha geralmente funcionam. Bem, eu não sou usual. Já estabelecemos isso. Mera observou Finn rir de algo que um de seus amigos disse. Ele não tem mais ninguém. Seus pais o abandonaram. Alguém precisa ser a pessoa dele. E você decidiu que é você. Sim, eu decidi. Isso está bem para você? Cara sorriu. Mais do que bem. Eu acho que é perfeito. Essa criança precisa de alguém exatamente como você. Teimosa, feroz e protetora demais para o seu próprio bem. Estou me vendendo muito bem hoje. Você está se vendendo perfeitamente. Finn não precisa de alguém perfeito. Ele precisa de alguém que não desista dele. E essa é você. 6 semanas depois de terem chegado, a Alfa Freya convocou Miera ao seu escritório. Sente-se, Freya disse, gesticulando para uma cadeira. Precisamos conversar sobre Finn. O estômago de Miera afundou. Sobre ele o quê? Ele está prosperando. Os curandeiros dizem que sua mobilidade melhorou 30% com a órtese e os exercícios. Seus professores relatam que ele é brilhante e engajado. Seus amigos dizem que ele é engraçado e gentil. Freya se recostou na cadeira. Por todas as contas, aceitá-lo na matilha foi a decisão certa. Mas tem havido resistência de alguns membros da matilha, lobos que pensam que recursos estão sendo desperdiçados em um filhote deficiente. A família de Derek, em particular, tem sido vocal sobre sua desaprovação. A família de Derek pode... Mera mordeu o que estava prestes a dizer. A família de Derek tem direito à sua opinião, mesmo que a opinião dele seja lixo. Concordo, mas está causando tensão, e eu queria discutir como abordar isso. A expressão de Freya era séria. Eu também queria discutir seu papel na vida de Finn. Meu papel? Você tem agido essencialmente como seu guardiã desde que o trouxe para cá, tomando decisões sobre seus cuidados, participando de suas sessões de terapia, sendo seu principal apoio emocional. Freya fez uma pausa. Estou me perguntando se você quer oficializar isso. O cérebro de Miera parou. Oficializar como? Adoção, tutela legal, tornando você oficialmente responsável por ele. Freya pegou um documento. Eu notei que você não gosta de deixar as decisões sobre o bem-estar dele para os outros. Isso lhe daria autoridade para tomar essas decisões formalmente. Eu sou Ômega. Ômegas podem sequer adotar em Frost Hollow? Sim, não restringimos direitos parentais com base na designação. Freya deslizou o documento pela mesa. Claro, você precisaria do consentimento de Finn, mas acho que nós dois sabemos o que ele diria. Mera olhou para a papelada. Você está falando sério? Completamente. Você já funciona como sua mãe em todos os sentidos que importam. Isso apenas torna legal. E se eu não for boa o suficiente? E se eu o estragar? Mera, você o carregou por 19 quilômetros através de uma nevasca para salvar sua vida. Você o defendeu contra assédio, apoiou seu tratamento médico e mostrou a ele mais amor em 6 semanas do que a maioria dos filhotes recebe em anos. Você já é boa o suficiente. As mãos de Miera tremiam enquanto ela pegava o documento. Posso pensar sobre isso, falar com Finn. Claro, leve seu tempo. Freya se levantou.
Mas para o que vale, eu acho que você seria uma excelente mãe. Finn tem sorte de ter você. Naquela noite, depois que Finn terminou sua lição de casa, Mera o sentou. Preciso falar com você sobre algo importante. Finn imediatamente pareceu preocupado. Vamos embora? Eu fiz algo errado? Não, nada disso. Na verdade, o oposto. Mera respirou fundo. A Alfa Freia perguntou se eu queria te adotar oficialmente. Fazer com que eu seja legalmente sua guardiã. Sua mãe, basicamente. Os olhos de Finn arregalaram. Sério? Sério? Mas só se você quiser isso. Eu sei que você passou por muito e talvez você não queira. Finn se jogou nela, envolvendo os braços em seu pescoço tão forte que ela quase caiu. Sim, 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 sim. Eu quero que você seja minha mãe. Mera o segurou forte, piscando para conter as lágrimas. Sim. Você tem certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Finn se afastou para olhar para ela, seu rosto brilhante de alegria. Você é minha pessoa, Mera. Você tem sido minha pessoa desde que me encontrou. Oficializar isso significa apenas que o mundo sabe o que eu já sabia, que eu sou seu, e você é minha, e nós somos família. O sorriso de Finn era brilhante. Para sempre. Para sempre. Mera concordou, sua voz rouca de emoção. Você está preso a mim agora, garoto, sem desistências. Bom, não quero desistências. Eu quero isso, eu quero você. Eles assinaram os papéis no dia seguinte. Foi uma pequena cerimônia, apenas Freya, Marcos, Cara e alguns dos amigos mais próximos de Finn. Nada elaborado. Mas quando Freya declarou oficialmente Mera como guardiã legal de Finn, o olhar de pura felicidade no rosto de Finn fez o peito de Mera doer. Parabéns, Freya disse apertando a mão de Mera. Você é oficialmente uma mãe. Tente não estragá-lo muito. Sem promessas. Tenho certeza que vou ser um desastre nisso. Todos os pais são desastres. Os bons apenas continuam tentando de qualquer maneira. Naquela noite, colocando Finn para dormir em seus aposentos, Mera se maravilhou com o quanto tinha mudado em apenas 6 semanas. De 2 refugiados quebrados para uma família de verdade. Mãe, Finn disse sonolento. Foi a primeira vez que ele a chamou assim. A garganta de Mera apertou. Sim, querido. Obrigado por não me deixar na neve, por me carregar quando eu não podia andar. Por me escolher. Obrigado por me deixar. Mera sussurrou. Por confiar em mim. Por ser você. Amo você, Finn murmurou, já adormecendo. Amo você também, garoto. Muito. Ela o observou dormir por um longo momento. Este filhote que ela tinha encontrado quebrado e assustado em uma nevasca. Este filhote que era dela agora. Este filhote que ela teria atravessado 1000 tempestades para proteger. Algumas coisas valiam a pena congelar e algumas coisas valiam tudo. Cada matilha rejeitou. O filhote deficiente ômega rejeitada o carregou 16 quilômetros pela neve parte 3. O problema começou 2 meses após a adoção no primeiro dia de primavera real, após um inverno brutal. Finn estava brincando com seus amigos perto do campo de treinamento da matilha. Um grupo de filhotes rindo e se perseguindo na lama que vinha com o derretimento da neve. Sua órtese estava funcionando bem, e com fisioterapia, ele podia correr agora. Não rápido, não suavemente, mas correr. Era progresso. Era tudo. Mera estava lá assistindo da varanda da clínica, sorrindo de quão longe ele tinha chegado quando ela viu Derek e seus amigos se aproximarem. Seu sorriso morreu. Ora, ora! A voz de Derek ecoou pelo quintal. Olha o aleijado tentando acompanhar. Que adorável. A brincadeira parou. Os amigos de Finn, boas crianças, crianças leais, imediatamente o flanquearam protetoramente. Deixe-o em paz. Uma garota chamada Sarah disse. Ela tinha 8 anos, feroz e absolutamente farta da bobagem de Derek. Ou o quê? Você vai protegê-lo?
Ele nem consegue se proteger. Eu consigo me proteger, Finn disse, sua voz firme, apesar do medo que Miera podia ver em seus olhos. Eu não preciso da proteção de ninguém. Sério? Porque você precisou daquela ômega para te carregar aqui como um bebê. Que patético é isso? Minha mãe salvou minha vida, Finn corrigiu. Isso não é patético. Isso é corajoso. Sua mãe é uma ômega rejeitada que roubou de sua própria matilha. E você é um nanico defeituoso que deveria ter sido deixado para morrer. Vocês dois são inúteis. Foi quando Miera começou a se mover. Ela estava na metade do quintal quando Finn falou, sua voz alta e clara. Pelo menos minha mãe me escolheu. Pelo menos ela me queria. Seu pai só te tolera porque tem que. Todo mundo sabe que você é uma decepção. Ah, não. Ah, Finn, não. O rosto de Derek ficou roxo de raiva. Ele avançou em Finn, transformando-se no meio do salto em sua forma de lobo, mas nunca fez contato. Sarah e 2 outros filhotes se jogaram na frente de Finn, criando uma barreira viva. E Miera chegou meio segundo depois, pegando Derek no ar e batendo-o no chão com força suficiente para tirar o fôlego dele. Toque no meu filho, e eu vou acabar com você. Ela rosnou. Não me importo quem é seu pai ou qual é sua posição. Você ataca uma criança. Você lida comigo. Derek voltou à forma humana, ofegando. Você não pode. Você é apenas uma ômega. Eu sou uma mãe protegendo seu filhote. Isso supera tudo o mais. Isso não acabou. Derek chiou. Sim, acabou. Porque da próxima vez que você sequer olhar para Finn errado, eu vou te denunciar a Alfa Freia e farei questão de que todos saibam que você atacou um filhote deficiente com metade do seu tamanho. Vamos ver quão corajoso você parece então. Derek se afastou rapidamente, seus amigos o seguindo. Os filhotes irromperam em aplausos. Sarah bateu na mão de Finn, que parecia igualmente aterrorizado e eufórico. Isso foi incrível, Sarah disse. Sua mãe é tão legal. Isso foi aterrorizante, Finn corrigiu, mas estava sorrindo. Mas sim, ela é bem legal. Mera puxou Finn para um abraço, seu coração ainda batendo forte. Você está bem? Estou bem. Desculpe, eu o provoquei. Sei que não deveria ter feito isso, mas ele continuava dizendo coisas horríveis e eu apenas... Eu sei. Eu entendo. Confie em mim, eu entendo. Mera se afastou para olhá-lo seriamente. Mas, Finn, você não pode brigar com lobos o dobro do seu tamanho. Não ainda. Não até você ser maior e mais forte. Eu não ia brigar com ele. Eu ia apenas conversar até você chegar lá. Você tinha tanta fé que eu apareceria? Você sempre aparece, Finn disse simplesmente. É o que as mães fazem. O peito de Miera apertou. Sim, é o que as mães fazem. Claro, Derek relatou o incidente ao pai, Beta Kalen, pai de Derek e contraparte do Beta Marcus, convocou Miera e Derek para mediação naquela tarde. Meu filho diz que sua ômega o atacou sem provocação. Kalen disse, sua voz fria. Seu filho está mentindo. Miera respondeu agradavelmente. Ele atacou meu filhote. Eu o defendi. Havia uma dúzia de testemunhas. Derek foi provocado pelos insultos de seu filho. Finn se defendeu verbalmente contra o assédio. Derek respondeu com violência física. Isso não são equivalentes. Uma ômega não tem o direito de tocar em um lobo beta. Uma mãe tem todo o direito de defender seu filho de um ataque. A voz de Miera endureceu. Seu filho se transformou e avançou em um filhote deficiente. Se eu não tivesse intervindo, Finn teria sido seriamente ferido. Então, ou Derek é punido por agredir uma criança, ou eu levo isso para a Alfa Freia e deixo que ela decida. Sua escolha. O rosto de Kellen ficou vermelho. Você se atreve? Eu me atrevo a proteger meu filho de valentões. Sim, absolutamente. Sempre. Beta Marcus, que tinha estado em silêncio até agora, falou.
Revisei as declarações das testemunhas. Todas corroboram a versão dos eventos de Miera. Derek iniciou violência física contra um menor. Isso é uma ofensa séria, independentemente de quem interveio. Ele é meu filho e Finn é dela. A lei não se importa com designação quando a segurança de uma criança está em risco. O tom de Marcus era firme. Derek tem 17 anos, idade suficiente para saber melhor. Ele está restrito de treinamento da matilha por 2 semanas e escreverá um pedido formal de desculpas. Isso é inaceitável. Isso é brando. A Alfa Freia teria feito 1 mês. Marcus se levantou. Esta reunião acabou. Mantenha seu filho longe de Finn, ou da próxima vez haverá consequências mais sérias. Depois que eles saíram, Mera desabou em uma cadeira, tremendo com a adrenalina tardia. Você se saiu bem, Marcus disse, defendendo-o assim. Eu não tive escolha. Ele é meu filho. Você sempre tem uma escolha. Você poderia ter deixado para lá, evitado o conflito, tentado manter a paz. Marcus sorriu ligeiramente. Mas você não o fez porque é uma boa mãe. Estou apavorada de que vou estragá-lo. Todos os pais estão. Aqueles que não estão apavorados geralmente são os problemas. Marcus caminhou para a porta, então fez uma pausa. Para o que vale, Finn tem sorte de ter você, e esta matilha é melhor por ter vocês dois. Naquela noite, Finn encontrou Miera na varanda olhando para a floresta. Você está bem, mãe? Apenas pensando. Sobre o quê? Sobre o quanto somos problemas? Sobre se seria mais fácil para todos se nós apenas... Ela parou. Desculpe, isso não é justo colocar em você. Seria mais fácil se nós tivéssemos o quê? Saído. Finn sentou-se ao lado dela. Mãe, nós deixamos as pessoas desconfortáveis porque existimos. Porque eu sou deficiente e você é ômega. E juntos provamos que os velhos costumes estão errados. Isso não é nossa culpa. Quando você ficou tão sábio, eu tive uma boa professora. Finn encostou-se nela. Você me ensinou que ser diferente não é errado, que minha perna não define meu valor, que eu mereço existir exatamente como eu sou. Lembre-se. Eu lembro. Então lembre-se disso para você também. Você não é demais. Você não é um fardo. Você é minha mãe e você é exatamente o que eu precisava. Meera o puxou para perto, piscando para conter as lágrimas. Eu te amo, garoto. Amo você também, mesmo quando você é dramática e pensa demais em tudo. Eu não sou dramática. Mãe, você ameaçou acabar com Derek. Isso é bem dramático. Eu estava te protegendo. Eu sei, foi incrível. Finn sorriu. Todos os meus amigos acham que você é a mãe mais legal da matilha agora. Ótimo, eu me tornei aquela mãe. O melhor tipo de mãe. A primavera virou verão e a vida continuou. Finn prosperou, crescendo mais alto, mais forte, mais confiante. Sua perna nunca seria perfeita, mas com sua órtese e exercícios, ele podia fazer quase tudo o que outros filhotes podiam. Apenas de forma diferente. Ele ficou fascinado com a cura depois de observar Cara trabalhar. Começou a passar tempo na clínica, aprendendo sobre medicamentos e tratamentos. Acontece que ele tinha um dom para isso, uma postura calma e mãos gentis que deixavam os pacientes à vontade. Ele é um natural. Cara disse a Miera um dia, enquanto eles observavam Finn cuidadosamente enfaixar o joelho ralado de outro filhote. Você já pensou em deixá-lo treinar adequadamente como curandeiro? Ele tem 9 anos, idade suficiente para começar a aprender, e ele claramente tem aptidão. E se ele se machucar? E se alguém decidir que ele não é digno? Meera, a voz de Cara era gentil. Você não pode protegê-lo de tudo. Em algum momento, você tem que deixá-lo tentar. E se ele falhar? Então ele tenta de novo. Essa é a vida. Cara sorriu. Mas eu não acho que ele vai. Eu acho que ele vai ser extraordinário. Meera observou Finn terminar a bandagem.
seu rosto sério com concentração. O outro filhote estava sorrindo, tagarelando sobre o quanto se sentia melhor. Ok, Meera disse finalmente. Ele pode treinar se quiser. Eu quero, Finn disse olhando para cima com olhos brilhantes. Por favor, mãe. Eu quero aprender a ajudar as pessoas como o cara me ajudou. Então você vai aprender, Meera concordou. Mas se ficar muito difícil, ou se alguém te der problemas, eu vou te dizer imediatamente, e você vai agir como uma lobomãe protetora total em cima deles. Eu sei o procedimento. Eu não viro uma lobomãe protetora total. Mãe, você ameaçou queimar uma casa de matilha uma vez. Isso foi diferente. Aham, claro que foi. 2 anos se passaram. Finn tinha 11 anos agora, treinando seriamente como curandeiro e mostrando o talento real. Suas pernas ainda lhe causavam dor às vezes, mas ele tinha aprendido a gerenciá-la. Aprendeu a pedir ajuda quando precisava sem vergonha. E Meera tinha encontrado algo que ela nunca esperava. Um lar. Um lar de verdade onde ela e Finn não eram apenas tolerados, mas valorizados. Onde suas diferenças os tornavam interessantes em vez de errados. Então, uma manhã de inverno, uma patrulha trouxe um filhote desgarrado, talvez de 6 anos, hipotérmico e ferido, com um braço torcido que tinha curado errado. Encontramos perto da fronteira. O líder da patrulha disse. Parece que ela foi abandonada. Meera e Finn trocaram um olhar. Vou pegar os cobertores de aquecimento, Finn disse imediatamente. Vou verificar se ela tem ferimentos, Meera acrescentou. Eles trabalharam juntos perfeitamente, da maneira que aprenderam em 2 anos de serem família. A filhote estava assustada e com dor, mas as mãos gentis e a voz calma de Finn a ajudaram a relaxar. Você está segura agora, ele disse suavemente. Nós te pegamos. Eu prometo que ninguém vai te machucar aqui. A filhote o encarou com olhos enormes e assustados. O que há de errado com sua perna? Nasceu assim. Funciona diferente da maioria das pernas de lobos, mas ainda funciona. Viu? Finn demonstrou sua órtese. Bem legal, né? Dói? Às vezes, mas está tudo bem. Nós gerenciamos. Finn sorriu. Qual é o seu nome? Rena. Oi, Rena. Eu sou Finn. Esta é minha mãe, Meera. Nós vamos cuidar de você. Você promete que não vai me deixar? Nós prometemos? Meera disse firmemente. Ninguém vai te deixar. Você é da matilha agora. Mais tarde, depois que Rena tinha sido alimentada, aquecida e colocada em um quarto de hóspedes com Cara, verificando-a regularmente, a Alfa Freya encontrou Meera no corredor. Você e Finn foram bons com ela, Freya disse, naturais. Estivemos onde ela está, sabemos como é a sensação. Você está pensando o que eu estou pensando? Isso depende do que você está pensando. Que talvez Rena precise do que Finn precisava. Alguém que entenda, alguém que não desista dela. Freya sorriu. Alguém como você. A respiração de Meera engasgou. Você está perguntando se eu quero adotá-la? Estou perguntando se você e Finn querem expandir sua família. Se vocês estão prontos para isso. Devo falar com Finn primeiro. Claro. Mas Meera, você salvou um filhote deficiente carregando-o por uma nevasca. Você o criou para ser um jovem lobo confiante, gentil e capaz. Eu acho que você é exatamente quem Rena precisa. Naquela noite, Meera perguntou a Finn o que ele achava. Eu acho que deveríamos fazer isso, ele disse imediatamente. Ela está assustada e sozinha, e ela tem uma deficiência com a qual ninguém a ajudou. Ela precisa de nós. Você tem certeza? Isso significaria me compartilhar? Compartilhar nossa casa. Mãe, você me carregou por uma nevasca quando mal me conhecia. Claro que devemos ajudá-la. A expressão de Finn era séria. Além disso, eu lembro como era não ter ninguém. Achar que eu ia morrer sozinho. Se pudermos salvá-la disso, temos que tentar. Quando você cresceu tanto, eu tive uma boa professora. Finn sorriu. Além disso, eu sempre fui maduro para a minha idade.
É minha melhor qualidade. Sua melhor qualidade é seu terrível senso de humor. Eu aprendi isso com você também. Eles adotaram Rena 3 semanas depois. Foi mais difícil do que tinha sido com Finn. Rena estava traumatizada, assustada e convencida de que todos a deixariam eventualmente. Mas lentamente e pacientemente, Mary e Finn mostraram a ela que algumas famílias não desistem. 5 anos depois, Finn tinha 16 anos e estava treinando para assumir como chefe curandeiro quando o cara eventualmente se aposentasse. Rena tinha 11 anos, confiante e brilhante, com uma órtese de braço especialmente projetada que a deixava fazer quase tudo o que outros filhotes podiam. E Mera tinha se tornado uma das curandeiras mais respeitadas de Frost Hollow, conhecida por sua habilidade e sua recusa absoluta em desistir de casos difíceis. Você construiu algo notável, a Alfa Freya disse a ela em uma tarde de primavera, enquanto eles observavam Finn ensinar um grupo de filhotes mais jovens sobre curativos, enquanto Rena demonstrava a técnica adequada de enfaixamento com sua pegada modificada. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Não, você fez o que a maioria das pessoas não faria. Você viu uma criança em necessidade e a carregou pelo inferno para salvá-la. Então você fez isso de novo com Rena. E ao fazer isso, você mudou a compreensão de toda esta matilha sobre o que a força significa. Eu só queria que eles estivessem seguros. Você queria que eles fossem valorizados. Há uma diferença. Freya sorriu. Você lembra o que você disse quando chegou? Que você queimaria esta casa de matilhas se mentíssemos para Finn? Eu estava ligeiramente estressada na época. Você era feroz. Você ainda é. E esta matilha é melhor por isso. Freya se levantou. Obrigado, Mieira, por nos mostrar como é a verdadeira força. Por provar que amor e determinação teimosa podem superar qualquer coisa. Naquela noite, Mera sentou em sua varanda com Finn de um lado e Rena do outro, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Mãe, Rena disse, posso te perguntar algo? Sempre. Por que você salvou Finn quando o encontrou na neve? Você não o conhecia. Você não tinha motivos para ajudar. Mera pensou sobre isso por um momento. Porque ele precisava de ajuda. Porque nenhuma criança merece morrer sozinha e assustada. Porque eu tinha passado minha vida inteira ouvindo que eu era demais ou não o suficiente. E eu me recusei a fazer outra pessoa se sentir assim. Mesmo que fosse difícil, mesmo que você pudesse ter morrido, mesmo que... Meera puxou os 2 filhos para perto. Algumas coisas valem a pena congelar. Algumas coisas valem tudo. Temos sorte de você nos ter encontrado. Finn disse baixinho. Eu tenho sorte de vocês me deixarem ficar. Mera corrigiu. Vocês 2 me ensinaram que família não é sobre sangue ou designação ou capacidade física. É sobre escolher um ao outro todos os dias. Nós escolhemos você, Rena disse. Nós escolhemos você também, Finn acrescentou. Bom, Mera disse, sua voz embargada pela emoção. Porque vocês 2 estão presos a mim para sempre, sem desistências. Para sempre parece perfeito, Finn disse. Para sempre parece um lar, Rena concordou. E sentada ali com seus filhos escolhidos, amados, impossíveis, observando o sol se pôr em mais um dia que eles sobreviveriam juntos. Mera pensou que talvez ela finalmente tinha descoberto o que a força realmente significava. Não era sobre nunca cair. Não era sobre ser perfeita ou se encaixar ou atender aos padrões de outra pessoa. Era sobre levantar-se de qualquer maneira, sobre carregar os outros quando eles não podiam andar, sobre escolher o amor quando o mundo escolhia a crueldade. Era sobre olhar para um filhote deficiente em uma nevasca e decidir que não, na verdade, ele não vai morrer hoje. Era sobre 16 quilômetros pela neve e 2 refugiados congelados que se tornaram uma família. Era sobre provar todos os dias que diferente não é menos, que deficiente não significa descartável,
que ômega não significa fraco. Era sobre ser teimosa o suficiente para sobreviver e suave o suficiente para amar. E era sobre duas crianças que tinham sido jogadas fora, encontrando uma mãe que se recusava a deixá-las ir. Anos depois, quando Finn era adulto e liderava a divisão de cura de Frost Hollow, treinando uma nova geração de curandeiros, ele contaria a história de como sua mãe o carregou por uma nevasca, como ela o salvou não apenas do frio, mas de acreditar que ele era inútil. Minha mãe me ensinou a lição mais importante que eu conheço. Ele diria a seus alunos, muitos dos quais eram deficientes ou ômegas, ou de outra forma considerados menos que nosso valor não é determinado pelo que nossos corpos podem fazer. É determinado por quem escolhemos ser e como tratamos os outros. Ela também me ensinou a ser incrivelmente teimoso e a ameaçar pessoas que machucam aqueles que eu amo. Mas essa é uma lição totalmente diferente. E nos fundos do centro de cura, Mera sorriria porque seus filhos, todas as crianças que ela tinha salvado e ajudado e ensinado, estavam mudando o mundo. Um ato teimoso, feroz e amoroso de cada vez. Assim como ela tinha os ensinado, assim como alguém deveria tê-la ensinado. Mas antes tarde do que nunca. Quando cada matilha rejeitou o filhote deficiente, quando seus próprios pais o deixaram para congelar, uma ômega viu uma criança que merecia viver. Ela não tinha recursos ou status ou qualquer razão para acreditar que teria sucesso. Ela apenas tinha determinação teimosa e 16 quilômetros de inferno congelado entre eles e a segurança. E às vezes isso é o suficiente. Às vezes isso é tudo. Você já foi a pessoa que não foi embora? Que carregou alguém através da tempestade, mesmo que isso lhe custasse? Ou você foi a pessoa que foi carregada? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você acredita em histórias sobre família encontrada, representação da deficiência e o tipo de amor protetor feroz que diz, não na minha guarda. Assine e junte-se à nossa matilha. Lembre-se, força não é sobre nunca precisar de ajuda. É sobre ser corajoso o suficiente para pedir e generoso o suficiente para dar. E às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é se recusar a deixar alguém